Meu querido e minha querida, saudações a você, seja muito bem-vindo aqui, se é a primeira vez que você está aqui, bem-vindo, se você já é inscrito no canal, muito bem-vindo de volta, obrigado pela sua presença aqui, porque faz muito bem para o canal, tá? E se você comentar e deixar o seu like, melhor ainda, muito melhor, porque vai ajudar o canal a ser mais divulgado, o que você já sabe, né? Você deve ter reparado que a capa aí parece que não está bem centralizada, parece que está só um pedacinho para um lado. Você vai entender isso no final do vídeo. A capa não está mal centralizada, ela está certa como eu queria fazer. Mas você vai entender o porquê no final do vídeo, que eu vou explicar, que é uma coisa bem óbvia e infeliz. Então são dois assuntos muito diferentes que a gente vai falar aqui hoje. Brevemente, né? Eu tenho já um vídeo sobre a reforma e o Halloween, mas, gente, eu tava assistindo ontem, ficou muito estranho, eu não editava, eu não fazia nada, eu deixava rolar aí ficava pensando, ficou muito estranho. Então eu acho que eu vou até bloquear aquele vídeo. Se você viu, se você não viu, eu acho que não vai ver mais, porque ficou muito estranho e eu não gostei não. Eu tava começando e tal, e esse agora eu vou falar brevemente aqui, vai ser mais bem explicado, tá bom? Então fica aí se você quer saber por que o cristão não comemora o Halloween, e além de saber o porquê ele não comemora o Halloween, você vai ficar sabendo qual é a data que é tão importante para o cristão. Então vamos começar por ela, né? A data mais importante para o cristão é o aniversário da Reforma Protestante. O que é a Reforma Protestante? A Reforma foi um movimento religioso criado pelo monge agustiniano Martinho Lutero. Muita gente chama de Martinho Lutero. Um dia, no meio de uma tempestade, quase a ser atingido por um raio, ele prometeu algo a um santo que ia se tornar monge. Então ele foi para o monastério e se tornou um monge, e lá dentro ele viu muita coisa errada, ele viu muitas coisas porque ele teve acesso à Bíblia, e ele viu muitas coisas que não eram de acordo com as escrituras, e exatamente por isso eu me identifico muito com essa história do Martinho Lutero, porque eu também já fui para um seminário, não era um monastério, mas era um seminário para se formar padre, fiquei lá 4 meses só, e foi lá que eu vi que não era isso que Deus queria. Tenho meu testemunho completo em outro vídeo aí, porque eu via coisas que não estavam nas escrituras, e eu me identifico muito com a história de Lutero, exatamente por isso, né? E naquele tempo, o povo em si não tinha acesso à Bíblia, exatamente para que a igreja pudesse manipulá-los, né? A igreja romana pudesse ter a manipulação das pessoas, fazer o que eles quisessem. E em alguns lugares acontecem até hoje, né? As pessoas não têm acesso total à Bíblia, só um papelzinho para acompanhar aquele dia, colocam ali só o que querem que eles vejam e só. Porque se eles incentivarem mesmo as pessoas a lerem a Bíblia inteira, a Bíblia em si, as partes principais, eles vão ver que a maioria das coisas que fazem não estão na Bíblia. Exatamente o motivo da minha conversão. São muitas tradições, né? São muitas religiosidades que não estão na Bíblia e foram inventadas por homens, né? Rituais. E com Martinho Lutero foi exatamente assim. Ele que foi o revolucionário, colocou acesso à Bíblia na mão de todos, para que todos pudessem enxergar o quanto estavam sendo enganados e estavam sendo religiosos diante das situações do dia a dia. Então em 1511 foi o que Martinho Lutero fez isso tudo, né? Ele viu que a igreja romana não estava fazendo de acordo com a palavra, com as escrituras. Como exemplo, as relíquias veneradas, né? Que colocam lá como uma veneração, alguma coisa encontrada, algo que dizem que é sagrado, um objeto, aí fica sendo lá idolatrado. Lugares sagrados, né? Mesmo que tenham sido lugares verdadeiros dos acontecimentos bíblicos, não é para ser venerado, é para ser conhecido e tal. E às vezes eles cobram para entrar em lugares assim, colocam lá, por exemplo, um ossinho de alguém, um osso de alguma coisa, e dizem que é de tal santo, e ganham muito dinheiro com isso. Até hoje acontecem essas coisas. E uma das coisas mais conhecidas que a igreja romana fazia antes são as indulgências. Ou seja, você paga para que algum parente que já morreu seja liberto do purgatório, no caso, né? Que não existe. Na Bíblia não existe isso. Como nós já falamos aqui no canal, você escolhe o caminho que quer ir, céu ou inferno. Você tem a vida toda para escolher, então não existe esse negócio. Na Bíblia você pode mostrar, comenta aqui embaixo se você sabe aonde que está falando sobre purgatório, me avisa, tá? Ninguém pode interceder por você depois que você morre. A gente não tem o poder de interceder por um parente que já morreu. Ele fez a escolha dele, você vai fazer a sua. Então esse foi outro absurdo pelo qual o Martinho Lutero lutou contra, e para que as pessoas tivessem acesso naquela época à Bíblia, a palavra de Deus, né? Ele leu na Bíblia que o justo viveria pela fé. E esse
foi o estalo que deu na cabeça do Lutero. O justo viverá pela fé. E que fé? A fé em Jesus Cristo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Não adianta ficar comprando indulgências, pagando indulgências para que outras pessoas sejam salvas. Você vai ser salvo simplesmente quando você crê em Cristo e pratica, lógico, né, aquilo que está nas Escrituras. Não é pelas obras, não é por fazer caridade que você será salvo. A Bíblia fala somente pela fé, por crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a única forma de sermos salvos. E exatamente no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero foi lá e colocou as 95 teses que ele percebeu contra as indulgências lá na porta da igreja onde ele pastoreava. E essas 95 teses foram rapidamente espalhadas por toda a Alemanha e explicava exatamente sobre as indulgências serem nulas, mas sim que todo pecador arrependido era salvo, era remido dos seus pecados por sua fé em Jesus Cristo. E esse foi o início da Reforma Protestante. E até hoje, né, a Igreja Católica, né, eu falo com respeito, mas eu posso falar porque eu já estive lá, então eu pratiquei tudo, fiz todos os rituais que fazem lá, desde criança até adolescente, até jovem, né? Como eu já falei no meu testemunho aqui no canal também, eu posso falar porque eu experimentei. Então, julgar é aquilo que a gente julga sem ter vivido, mas eu vivi, eu sei muito bem a diferença entre uma coisa e outra. Eu entendo muito bem o Martinho Lutero exatamente por isso, porque eu vivi. Mas infelizmente o mundo, no dia 31 de outubro, celebra o Halloween, né? E você sabe o que é o Halloween? Sabe qual é o perigo do Halloween? Olha só, que profundo que é isso. O Halloween ele era um ritual do povo celta que eles costumavam honrar Samhain, o rei dos mortos. Se Jesus é o rei dos vivos, você vai junto celebrar o Halloween, que ele foi tirado de um ritual que é para celebrar os mortos. E você sabe que tem aquele monte de enfeite, né, que eles enfeitam com coisas de terror, com teias de aranha, com cobras e tudo. Se caracterizam com a morte. Olha só a falta de sabedoria de tantos jovens hoje em dia, e você espero que não esteja infiltrado nessas coisas, porque isso só traz maldição para sua vida. Olha pela lógica. Não é um crente fanático que está falando aqui, é uma lógica, né? Como é que você vai adorar algo que é de terror se você quer a vida para ti, se você quer a vida para tua família? Não tem nexo. Falar na abóbora, que é uma decoração muito conhecida do Halloween, sabe aquela abóbora em forma de careta? A lenda conta a história de um homem chamado Jack que teria sido negada a entrada dele no céu porque ele foi um homem muito rebelde e muito mau, e foi negada a entrada dele também no inferno por ele pregar peças no diabo. Imagina. E assim ele foi condenado a perambular pelo mundo até o dia do juízo final. E aí esse espírito teria colocado uma brasa brilhante dentro de um nabo oco para que ele pudesse ir levando e iluminando o caminho pela noite, né? Só que esse nabo virou uma abóbora, né, no dia de hoje. E aí por isso que o pessoal enfeita colocando vela dentro da abóbora e iluminando. Mas sabe o que isso simboliza nessa história toda? Uma alma condenada. Você quer ter o simbolismo de uma alma condenada dentro do seu lar? Pensa bem, gente. Não podemos fazer as coisas assim sem pensar nas consequências, sem pensar no porquê das coisas. Só pelo fato de ser uma festa de terror já é uma coisa ruim. Todos os pais e as mães deviam negar que as crianças fossem na escola comemorar isso, porque eles têm, pela lei, direito de não ir e não ganhar nota baixa porque não foram, porque isso é um ritual religioso. E tem outros símbolos também do Halloween, como o gato preto, que seriam pessoas transformadas por causa da magia. A lua cheia, que é a época de ocultismo. Muita gente também enfeita com morcego, mas o morcego ele tem um porquê nessa decoração toda, porque ele tem a capacidade de se guiar através da escuridão. Então esses são alguns símbolos só do povo celta, usados até hoje, para decorar as festas de Halloween. E você ainda vai nessa, jovem, você ainda traz essa maldição toda para sua vida só para agradar homens, para agradar amigos, e depois levar pro resto da vida a maldição para sua vida, para sua casa. Não faça isso. Tire as suas crianças desse meio. Aproveite enquanto eles são pequenos ainda para ensinar algo bom. No final aqui do vídeo eu vou dar uma dica sobre um canal que eu tenho também, muito educativo para a criança, e ela aprende somente da palavra de Deus, que vai ajudar a formar o caráter dela daqui para frente. E agora resumindo, né, como eu falei no início do vídeo, em relação à capa, por que eu coloquei só um pedacinho da mão entrando na parte do Halloween? Porque muitos jovens, muita gente hoje se diz cristão, mas vai na igreja, até participa de coisas da igreja, tem cargos na igreja, mas deixam as crianças participar do Halloween na escola, ensinam esses rituais para as crianças, muitas vezes decoram a casa como se fosse algo bom. Gente, isso é
pura falta de sabedoria e na onda dos outros. Apoiar o Halloween é negar Jesus, gente. É negar Jesus porque você está fazendo algo contra a vida que ele traz. Você está cultuando a morte dentro da sua casa. Isso é um absurdo na vida do cristão. Isso é não ter discernimento. E esse é o motivo porque a capa do vídeo está só um pedacinho para lá, porque muitos cristãos se dizem cristão, mas sempre tem um pezinho no outro lado, né? Infelizmente, sinto informar, se você faz isso, você não é realmente cristão. Você tem que tomar todo o cuidado, se informar sobre as coisas que você pratica, procurar a raiz das coisas, as explicações, falar com o pastor, falar com o seu líder, para que você possa realmente levar uma vida que agrade a Deus. Combinado, queridos? Então, foi breve, foi realmente isso. Eu quero apenas agora, espera aí, fazer um convite para vocês agora. Como eu falei, canal para crianças, eu tenho um canal para sua criança, para o seu soldadinho, para sua soldadinha, canal Batalhão da Alegria. Eu e o Dinho, ó lá atrás tá o Dinho paradinho, mas eu faço o programa Batalhão da Alegria com ele e eu me divirto muito fazendo, e é com muito carinho e muito prazer que eu faço isso, porque hoje em dia não há nenhum programa assim na TV aberta, então eu quis fazer isso porque, como o YouTube é gratuito, seu filho vai ter acesso gratuito para um conteúdo totalmente educativo e vai ajudar a formar o caráter da sua soldadinha, do seu soldadinho em algo bom, firmado na rocha, ok? Então conto com você, papai e mamãe, lá no canal Batalhão da Alegria. Coloque para eles assistirem aí, que o Dinho e o tio Léo vão esperar vocês lá, tá bom? E não esqueça também de se inscrever e curtir aqui o canal, que vai ajudar muito o YouTube a indicar o vídeo, o canal a outras pessoas, tá bom? E algo que você também nunca pode se esquecer, sabe o que é? Você é muito especial para Deus. Fique com ele, gente. Seja muito feliz, uma ótima semana e Deus abençoe!